Mateus capítulo 24. Hoje vamos ver a partir do versículo 27. Os irmãos que têm frequentado esta igreja, têm vindo aos domingos, os irmãos já sabem que temos ministrado, Deus tem ministrado ao nosso coração no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E hoje vamos ao segundo sermão, no capítulo 24. E aqueles que estão nos assistindo também na internet, também acredito que tenham acompanhado também esse sermão expositivo e também sequencial no livro de Mateus. Amém, irmãos? Em Mateus capítulo 24, se encontra o sermão profético, de Jesus. E eu já disse também aqui aos amados irmãos que esse é o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. E o assunto central aqui, tanto no capítulo 24 como também no capítulo 25, o assunto central é a segunda vinda de Cristo. E eu quero dizer aos irmãos, antes de lermos o texto, eu quero lembrar algumas coisas da pregação passada. E foi dito também de que a segunda vinda de Cristo é um dos temas mais enfatizados em todas as Escrituras. E, de fato, a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos também mais debatidos e podemos até dizer também mais distorcidos. Porque, meus amados, muitos negam que Jesus voltará. Existem crenças, existem grupos, comunidades que se dizem cristãs ou religiosos, se dizem religiosas, algumas seitas que dizem que Jesus não voltará. Outros tentam marcar datas para a sua segunda vinda, e estes que fizeram isso a Bíblia mostrou que eles estavam enganados, porque a Bíblia diz que nós não sabemos esse dia, e alguns têm a loucura, têm a ousadia, uma ousadia louca que não é bíblica, de marcar essa vinda do Senhor Jesus. Então alguns já marcaram por diversas vezes e ficaram constrangidos, não com o Senhor, mas com eles mesmos, porque eles estão errados, eles não leram as Escrituras. Outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, e foi até uma frase que eu repeti na pregação passada, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Aqui também há um grande perigo, é vermos crentes, é vermos irmãos que se dizem crentes, que até acreditam na segunda vinda de Cristo, mas são irmãos que não desejam que essa vida seja hoje, que essa vida seja amanhã. São irmãos que parece que quer que ele demore mais um pouco. São irmãos que vivem também como se ele não fosse voltar. Vivem de qualquer forma, crê até na segunda vinda, mas vive como se ele não fosse voltar. E isso é um grande erro. Posso dizer a você que isso é uma grande loucura. E tratamos do tema passado sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. E eu quero lembrar a você alguns sinais que vimos. O primeiro sinal da segunda vinda de Cristo está no versículo 14. Sua Bíblia já está aberta em Mateus capítulo 24. Então olhe para o versículo 14. Mateus 24, versículo 14. O Senhor diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e diz que somente depois disso, então virá o fim. Então foi anunciado aqui, foi explicado aqui que o anúncio do evangelho a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as nações, é um sinal que mostra a graça do Senhor, e é também um sinal da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando esse sinal se completar, então será o fim. Jesus voltará, porque o Evangelho já foi anunciado
a todas as nações, a todas as tribos, a toda língua, né? E ele diz: então virá o fim. E esse é o sinal da graça, porque o Senhor sempre está dizendo: vinde, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor sempre está dizendo à igreja: ide anunciai a todas as nações. Então, através do ide que o Senhor ordena à sua igreja, através do convite que a sua igreja faz ao povo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as pessoas se arrependam. E isso tem sido feito em muitos estados, em muitos países, de forma que não são tantos assim lugares que ainda falta. Então tem sido anunciado hoje mesmo através da internet. É o que a gente mais faz, é um meio de comunicação também que alcança também a muitos também, como anúncio, um meio de anúncio da palavra do Senhor. Eu estou sempre colocando ali no meu status. Eu vou para o WhatsApp, coloco no meu status. Eu vou para o grupo da igreja, coloco lá. Vou para o grupo da igreja do Agudo. Eu vou para o Facebook. No Facebook tem meu Face, tem o grupo da igreja, tem a página da igreja, né? Aí você vai lá no Instagram, eu posto também lá no Instagram. Então é uma ferramenta enorme que tem, com certeza, tem alcançado muitas pessoas. Então a gente vê que isso é sinal da graça de Deus, e também é um sinal de que o noivo está às portas. O noivo está vindo e está próximo à sua vida. O segundo sinal, que foi dito aqui também como sinal da segunda vinda de Cristo, e é também um sinal de oposição a Deus e também ao povo de Deus, foi a tribulação. A gente vê isso no versículo 24, capítulo 24, versículo 9. Acompanha aí, capítulo 24, versículo 9. O texto nos diz: nesse tempo muitos versículo 9, desculpa. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso também encontramos sinais de tribulação no versículo 10, no versículo 21 e no versículo 22. Então a tribulação tanto é um sinal de oposição, né, ao povo de Deus, a Deus, porque quando Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor, o Senhor Jesus tem um encontro com Paulo, e Jesus diz o quê? Paulo, porque me persegues. Então a oposição ao povo de Deus também é uma oposição a Deus, e a gente sabe que isso tem crescido também ao longo de toda a história do cristianismo, né? Muitos têm sido mortos em outros países. Em toda a história do cristianismo também temos homens de Deus que também foram mortos, e a gente sabe que isso tem sido cada vez mais aumentado, crescido. O número de igrejas em outros países que estão recebendo ordem para serem fechados, igrejas em outros países que estão sendo derrubadas, cristãos em outros países que, se não negarem a fé, eles serão mortos, serão crucificados, serão pendurados de cabeça para baixo. Então essa tribulação, passamos sim por essa tribulação por causa do nome do Senhor, porque amamos o Senhor. E aí as forças das trevas nos odeia, aqueles que não seguem ao Senhor, que é oposição à sua igreja e a Deus, acaba nos levando também a muitas tribulações. Vimos também um outro sinal como oposição a Deus e oposição também ao povo de Deus, a apostasia. Versículo 4, 5, 23 ao 6, mas vamos ler o 4 e o 5. Mateus 24, versículo 4 ao 5. Ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. O texto diz: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é um sinal também a apostasia, o aumento dos falsos
falsos mestres, dos falsos profetas, o aumento das falsas igrejas, o amor de muitos também se esfriando, os irmãos às vezes odiando uns aos outros, né? E aí a gente vê a apostasia, e isso também está diante dos nossos olhos. Isso também tem crescido também no mundo todo. Então é um sinal, isso é um sinal, né? A Bíblia diz até que até os falsos profetas ia procurar também, né? Além de fazer prodígios, além de fazer grandes sinais, eles ainda iam procurar enganar, se possível, que não é possível, mas se possível, enganar até os próprios eleitos. Versículo 24, versículo 25, vede que vulo tenham predito. O Senhor sempre esteve anunciando que ia ter um aumento dos falsos profetas. Mateus capítulo 7 falou também sobre os falsos profetas, e a gente sabe que isso também tem crescido. A oposição a Deus, a oposição à igreja do Senhor, a oposição aos irmãos, e isso é sinal da segunda vinda do Senhor Jesus. Um outro sinal seria a depravação moral, versículo 12 e 13, Mateus 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que há também um aumento da depravação moral. Há também um aumento nessa apostasia, há também um aumento da iniquidade. E a igreja do Senhor, aqueles que se dizem que são crentes, que são membros dessa igreja, da igreja do Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor, esses devem também ficar atentos quanto a essas coisas, vigilantes, pedindo ajuda ao Senhor para se livrar de cada tentação, pedindo ajuda ao Senhor para não negar o Senhor em nada. Ser fiel ao Senhor, ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que o salvo não é aquele que faz uma corrida e no caminho desiste. O salvo é aquele que entra na corrida e que vai até o fim. Ele não desiste da corrida. Mas devemos ter cuidado, porque estamos sim no final dos tempos, estamos sim próximo da segunda vinda de Jesus. E temos visto muitos negarem ao Senhor por causa das suas próprias paixões, por causa dos seus próprios amores, por causa dos seus próprios erros, seus próprios pecados. A Bíblia diz que se alguém foi tentado, não venha dizer que foi Deus. Não venha dizer. A Bíblia diz que você caiu na sua própria cobiça. Devemos ser muito vigilantes quanto ao pecado, porque o pecado é transgredir a lei de Deus, o pecado é desobedecer a Deus, e o pecado, diante de um Deus santo, merece punição, merece castigo. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus amados, a tribulação é um sinal da segunda vinda de Cristo, a apostasia é um sinal da segunda vinda de Cristo, a depravação moral é um sinal da segunda vinda de Cristo, e também o anticristo, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da dissolução, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o aparecimento também do anticristo, que foi falado também na pregação anterior, que não é uma religião, não é um partido, mas será um homem, será uma pessoa que se levantará na força e no poder de Satanás. Esse é o anticristo e são sinais da segunda vinda de Cristo. Mas diante de tudo isso, que talvez gere um pouco de medo em você, que talvez gere um pouco de aflição, de angústia, o Senhor nos garante que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que não é tribulação, a Bíblia diz que não é morte, não é nada que pode nos separar do amor de Deus. Então a igreja não deve ter medo se ela vai passar pela tribulação. A igreja não deve ter medo se vamos passar por um grande esfriamento por parte de outros irmãos, por parte de outras pessoas. A igreja não deve ter medo, não deve se assustar se vai aparecer o anticristo. A igreja deve permanecer vigilantes,
desejando a segunda vinda do Senhor, aguardando a sua segunda vinda, desejando, orando, vigilando, se preparando para a segunda vinda do Senhor. Em último lugar, foi mostrado também, eu achei muito importante a gente lembrar essas coisas para entrar no texto de hoje. Em outro lugar, foi mostrado também de que o juízo de Deus, os sinais do juízo de Deus, também sinais da segunda vinda de Cristo. E um dos juízos de Deus, a gente encontra no versículo 7. A gente encontra só no versículo 7, a gente encontra. Diz aí Mateus 24, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só aqui a gente vê que houve um aumento e haverá um aumento de guerras. É sinal da segunda vinda de Cristo. Nação contra nação, reino contra reino. Há também um aumento, a gente foi dito aqui, várias pesquisas que têm sido feitas e houve um crescimento enorme de terremotos. E por último, a gente viu aqui também que há também um crescimento de fomes e de epidemias. É sinal do juízo de Deus e sinal da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje eu convido você a ler do versículo 27 ao 31, para que a gente veja apenas 3 pontos nessa noite. Hoje falamos da segunda vinda de Cristo, sinais da segunda vinda de Cristo. E como eu disse a você, tanto Mateus 24 como 25, o tema central é a segunda vinda de Cristo. E nessa noite a gente vai ver como será essa segunda vinda. Como é a descrição dessa segunda vinda. Então leia comigo do versículo 27 até o 31, que diz assim, Mateus 24, 27 ao 31. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que inicia a descrição de como será a segunda vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, versículo 28, aí se ajuntarão os arbustos. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, e a gente já viu isso em alguns versículos antes, onde ele diz que depois de todas essas coisas seria o fim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, querido Deus, assim como o Senhor tem falado conosco, Senhor, hoje, Senhor, e também nesses sermões de Mateus, ó Senhor, continua a falar conosco. Somos dependentes e carentes do Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, como também estamos aqui para sermos edificados com a comunhão entre os irmãos e o ouvir, Senhor, da Tua palavra. Como foi lido, Senhor, nesta noite, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, nos abençoa, fortalece nossa fé, nos edifica, nos exorta, nos consola, faz e nos alcança conforme a Tua vontade. É assim que te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto lido, como disse aos irmãos, mostra a descrição
de como será a segunda vinda de Cristo. Os sinais que já vimos antes já nos deixou muito claro de que isso está muito próximo. Já deixou muito claro de que o noivo está às portas. Já deixou muito claro de que devemos viver hoje como se o nosso Senhor fosse voltar hoje. Isso já deixou claro. E em primeiro lugar, como um sinal de descrição da sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, como será? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a vinda de Cristo será repentina. A vinda de Cristo será repentina. Versículo 27 e 28. Leia, vamos ler junto, versículo 27 e 28. Leia comigo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. Cristo, meus amados, a Bíblia nos mostra que ele virá de forma repentina. E para isso ele nos traz a imagem de um relâmpago. E é como o piscar do olho, que muitas vezes piscamos os olhos, muitas vezes não, sempre, a não ser que a gente esteja ali tucalhando, esperando, mas a gente sempre pisca, e o piscar do olho é tão rápido que a gente já coisa que a gente não percebe, que a gente não observa. Mas será como o piscar do olho? Será como o faiscar de uma estrela? Será como o dardejar da cauda de um peixe muito rápido? Ele nos traz a imagem de um relâmpago. Ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. O relâmpago sai do Oriente e é visto até o Ocidente. E sabemos que é uma coisa muito rápida, será repentina. Ele diz que assim também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém poderá se preparar de última hora. Ninguém. Ou nos preparamos agora e aguardamos agora, como se ele fosse voltar agora, ainda hoje. E amanhã, se ele nos der o privilégio de nos acordarmos e também continuar mais um dia de preparação para a sua segunda vinda. Isso de forma alegre, desejoso, anunciando, porque a Bíblia diz que temos que apressar a vinda do Senhor. Ou faremos isso, irmãos, ou não teremos oportunidade de nos preparar quando Ele vir. Será repentina a sua vinda. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Existe uma parábola que fala sobre isso e vamos tratar mais adiante. Mas será muito rápido. Não teremos a oportunidade de, quando Ele chegar, enchermos nossas vasilhas de azeite. Precisamos encher antes. Precisamos nos preparar antes. Viver a vida despercebidamente. Viver a vida sem aguardar, sem esperar esse dia, como eu já disse nessa noite, é uma grande loucura. E aí eu pergunto a você nesta noite: você está preparado para esse dia? Você está preparado se o Senhor quiser voltar hoje? Seria uma loucura eu dizer que é hoje, seria uma loucura eu marcar uma data, mas Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Mas você está preparado para a segunda vinda do Senhor? Os sinais estão aí, claros, aos nossos olhos. Cada dia crescendo. Epidemias, fomes, guerras. Os sinais estão aos nossos olhos. Esta pode ser a última oportunidade que você escuta o Evangelho. Essa pode ser a sua última oportunidade de arrependimento. Até porque podemos falar isso pensando na sua segunda vinda, como também podemos falar isso pensando na nossa vida. Quem sabe de nós o que será o amanhã? Ninguém.
Quem sabe de nós, o que será de nós daqui a pouco? Ninguém sabe. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma nuvem, como uma fumaça, que a gente olha e está ali e logo se dissipa. É feito, alguns dizem, mas rapaz, parece que a nossa vida é uma velhinha que está acesa, de repente apagou-se. É como muitas vezes a gente está aqui e diz, mas rapaz, já hoje eu tive com fulano e fulano agora está ali no caixão. Então, podemos sim perguntar a você nesta noite, você está preparado para essa segunda vinda? Ou se você vier a partir hoje, você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Por isso, podemos ainda dizer que essa pode ser sua última oportunidade. Olhando para a Bíblia diz que já é meia-noite, o noivo em breve chegará, ele já está à porta. Você está pronto para encontrar-se com Ele? E Jesus ilustra essa realidade repentina de sua vinda ao dizer: onde estiver o cadáver, no versículo 28, olhe para a sua Bíblia, é uma ilustração de como será a sua segunda vinda. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. O que é que isso quer dizer? Que significado tem isso? Onde estiver o cadáver, aí estará os arbustos. Um teólogo excelente no Novo Testamento e outros estudiosos, por exemplo, R.C. Sproul, ele entende esse versículo como uma referência aos judeus e aos romanos. E aqui a gente lembra mais uma vez de quando Jerusalém foi sitiada, a cidade estava coberta de fome, de sangue. A cidade estava sitiada, e grande foi o lamento naquele dia. E o Senhor, e segundo R.C. Sproul, ele diz que essa referência é aos judeus e aos romanos, e ele diz uma carcaça naturalmente, né? O texto fala em cadáver, e aí se ajuntarão os arbustos, e ele diz uma carcaça naturalmente, é o corpo de um animal morto. No contexto da profecia de Jesus, quem estava morrendo era Israel. Estamos falando aqui da destruição de Jerusalém. A nação estava sendo massacrada pela mão punitiva, porque Deus pune, a mão punitiva de Deus. E o instrumento de vingança, o instrumento que tinha sido levantado para punir, era o exército romano. O principal símbolo das forças romanas era a águia. E havia um modelo dessa ave no estandarte de cada legião. Assim, os discípulos veriam os arbustos ajuntando-se em torno da carcaça, quando as legiões de Roma cercassem Jerusalém. Quando os exércitos cercassem Jerusalém, aquela cidade cheia de cadáveres, cheia de sangue, os arbustos iriam cercar, iriam estar em volta dessas carcaças. Nessa mesma linha de pensamento, um outro teólogo chamado Charles Spurgeon, ele afirma que o judaísmo havia se tornado um cadáver, morto e corrupto, comida adequada para os arbustos ou águias de Roma. Aos poucos chegará um dia em que haverá uma igreja morta em um mundo morto, e as águias do juízo divino, veja aqui quem são as águias do juízo divino, se ajuntarão para despedaçar aqueles que ninguém poderá libertar. Não sei se você lembra, mas foi lido um texto em Apocalipse, domingo passado, diz que naquele grande dia muitos se lamentarão, muitos irão correr para cavernas, irão desejar que aquelas terras caiam sobre eles, porque a ira de Deus está sobre eles. Estão querendo fugir da ira de Deus, irão desejar morte, e ninguém, nenhum ser humano poderão ajudá-los.
eles estão lamentando, eles estão pasmos, porque a mão punitiva de Deus está sobre eles. Assim também, ninguém poderá libertar. As aves de rapina se reúnem sempre que corpos mortos são encontrados, e os juízos de Cristo serão derramados quando o corpo político ou religioso se tornar insuportavelmente corrupto. Então, naquele dia, o juízo de Cristo será derramado sobre os rebeldes que não têm aceitado a palavra do Senhor. Um outro teólogo, comentando sobre essa figura que acabamos de ler no versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos, ele diz o seguinte: com a mesma certeza, o pecado e a miséria do mundo, quando a medida estiver completa, e um dos sinais é a multiplicação da iniquidade, é o aumento da iniquidade, da depravação moral. Esse autor diz que quando esse pecado e a miséria no mundo estiver de forma completa, aproximarão a ação julgadora e salvadora de Cristo. E nessa mesma linha de pensamento, o William Hendricks escreve o seguinte: ele diz: quando o mundo moral e espiritualmente se degenera a tal ponto que se assemelha a um cadáver em decomposição, noutros termos, quando o Senhor julga que a taça do mundo está transbordando de iniquidade, então, e não antes disso, Cristo virá para condenar este mundo. Assim, sua vida se torna uma necessidade divina. Comentário bíblico de Marcato, ele diz o seguinte sobre a frase: aí se ajuntarão os arbustos. Ele diz que a localização de um cadáver é visível a grande distância por causa dos pássaros que a circulam do alto. Do mesmo modo, a volta de Cristo será claramente evidente a todos, quem estejam perto ou longe. Assim como muitos veem o relâmpago, assim como os pássaros veem os cadáveres que estão no chão, ele diz que assim também será a vinda de Cristo. Todo olho verá a vinda de Cristo. E essa vinda, meus amados, será repentina. Não haverá mais oportunidade de arrependimento, mas será juízo para quem não se arrependeram. O segundo sinal da segunda vinda de Cristo está no versículo 30. Olhe para a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Será uma vida pessoal, será uma vida visível, porque todo olho verá. Será uma vida pública. Apocalipse 1, versículo 7 diz que todo olho verá. Não haverá um arrebatamento secreto, como muitos dizem. Não haverá dois arrebatamentos. O Senhor vem buscar uns, depois vem buscar outros. Sua vinda será única. Jesus aparecerá no céu. Ele estará montado em um cavalo branco. Convido você a ler Apocalipse 19. Deixe marcado o texto de Mateus 24. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. O último livro aí da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Veja a descrição da vida do Senhor. Veja o que acontecerá nesse dia.
Amém? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O nome dele é Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Veja: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis. Esses são os rebeldes, os arbustos, os cadáveres, né? Os arbustos dos cadáveres. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela, veja também, o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos, os rebeldes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves fizeram o quê? Se fartaram das suas carnes. É isso que está dizendo em Mateus: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. A segunda vinda do Senhor será também de forma gloriosa. Será uma vida pessoal, visível e pública. Não haverá, como já disse, um arrebatamento secreto e só depois uma vida visível. Não, sua vida é única. Jesus aparecerá no céu, como acabamos de ler. Ele estará montado em um cavalo branco. Ele virá acompanhado de um séquito celestial. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Descerá das nuvens, acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele, meus amados, como eu já disse na pregação de domingo passado, será um dia terrível. Será um dia de trevas e não de luz para eles. Será o dia do juízo, no qual eles sofrerão penalidades de eterna destruição. Os que fazem parte de todos os povos e tribos da terra, conscientes de sua condição de perdidos, se golpearão no peito, atemorizados pela exibição da majestade de Cristo em toda a sua glória. O terror dos iníquos é descrito graficamente em Apocalipse. Convido você mais uma vez, Apocalipse capítulo 6.
Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Veja como será a descrição desse dia para os rebeldes. Versículo 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, algo muito parecido com o que a gente já lê em Apocalipse 19. Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam. Veja como será naquele dia, dia terrível. O povo está, os rebeldes estão escondidos, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E veja o que é que eles vão desejar, veja o que é que eles pedem. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se livrar nesse dia? Ninguém. Não será dia de oportunidade para os rebeldes, será dia de juízo. John Charles Vive destaca a majestade também da segunda vinda de Cristo, comparando com sua primeira vinda, e ele diz o seguinte: a segunda vinda pessoal de Jesus Cristo será tão diferente da primeira quanto possível. Ele veio, veja a descrição da primeira vinda, ele veio a primeira vez como homem de tristezas, cercado de aflições. Nasceu em uma manjedoura em Belém, pequenino e humilde, e assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído e entregue às mãos de homens iníquos, condenado por um julgamento injusto, escarnecido, açoitado, coroado de espinhos e por fim crucificado entre dois ladrões. Essa foi a primeira vinda, mas na segunda vez, na sua segunda vinda, ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. Os príncipes e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receberem uma sentença que é eterna. Diante dele, toda a boca se calará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele virá com grande majestade e glória. Glória a Deus. Isso será repetindo a sua segunda vinda. A sua segunda vinda será gloriosa e por fim a sua segunda vinda será vitoriosa. Versículo 31 de Mateus 24. Volta a Mateus, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, amém? Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa vinda, meus irmãos, será vitoriosa. Que contraste, né, meus irmãos, entre o ajuntamento dos arbustos para devorar a carcaça podre e o ajuntamento dos eleitos de Cristo. Que contraste! Os cadáveres estarão ali, prontos para receberem suas punições, mas os eleitos de Cristo, os que se arrependerem, estarão ali prontos para serem juntados, para serem reunidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Os anjos recolherão, diz o texto, os escolhidos de quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os eleitos de Deus serão chamados. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que tem esperança até para quem dormiu em Cristo, para quem já morreu em Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
com um corpo incorruptível, poderoso e glorioso, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então, os que estiverem vivos, aqueles que não dormiram em Cristo, estavam vivos quando Jesus voltou. O texto diz que serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre, meus irmãos, com o nosso Senhor. Aquele dia será dia de vitória. A Bíblia diz que nossas lágrimas serão enxugadas. Então, meus amados, estaremos nas bodas do Cordeiro e ouviremos: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. John Charles Hill diz que nesse dia os verdadeiros cristãos serão por fim reunidos. Aqui a gente tem uma igreja local aqui de cristãos, uma outra igreja ali de cristãos, em outras cidades, em outros países, mas nesse dia todos serão reunidos. Os santos de todos os séculos, aqueles que já dormiram no Senhor, os santos de todos os idiomas serão recolhidos entre todas as nações. Todos estarão lá, desde o justo Abel até a última alma que se converter a Deus, desde o mais antigo patriarca até a criança que é salva. Jesus virá também para julgar aqueles que ultrapassaram. Versículo 30, Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O texto diz que aqueles que foram rebeldes, que permaneceram debaixo da ira de Deus, que não se converteram, não entregaram a vida ao Senhor, não se arrependeram de seus pecados, o texto diz que todos irão se lamentar. Jesus virá também para julgar aqueles que ultrapassaram. Ele virá julgar vivos e mortos, os que morreram também. Aqueles que escaparam da justiça dos homens aqui na terra não poderão escapar do tribunal de Cristo. Naquele dia, o dinheiro não os livrará. Naquele dia, o poder político não os ajudará. Eles terão de enfrentar o Cordeiro a quem rejeitaram. Naquele tribunal, os ímpios terão testemunhas que se levantarão contra eles. E essas testemunhas, meus irmãos, serão suas próprias palavras. Suas próprias palavras o condenarão. Porque a Bíblia diz que quando não confessamos Jesus como Senhor e Salvador, quando não confessamos, Ele também não irá nos confessar. Quando não entregamos nossa vida a Cristo, estamos dizendo não. Quando não entregamos nossa vida a Cristo, estamos assinando a nossa condenação, nós mesmos, quando não fazemos isso. Então aqueles que não fizeram isso, eles serão condenados pelas suas próprias palavras. Seus próprios pecados escreverão sua sentença de morte, e morte que é eterna. A Bíblia diz em Apocalipse, a Bíblia diz em tantos outros textos, que é lugar de choro e ranger de dentes. Veja aí Mateus 22, versículo 13. Mateus 22. Mateus 22, versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um lugar que também no texto de Mateus diz que é um fogo inextinguível. É um fogo que não se apaga, que jamais se apagará. O verme nunca vai morrer e o fogo nunca se apaga, diz Isaías.
Isso, meus irmãos, quero concluir dizendo a vocês que domingo, quando terminamos a pregação de domingo, eu fiz uma pergunta e essa pergunta continua soando nesta noite: de que lado você está? Já está claro que o noivo está às portas, a segunda vinda do Senhor está próxima. De que lado você está? Você está como ímpio que ainda não entregou a vida a Jesus? Ou você está do lado que é pecador, mas que foi justificado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está do lado que você acredita que Jesus realmente morreu no seu lugar, que Ele é seu substituto, que você recebeu graça, que crendo nele você recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Ou você ainda é uma criatura que ainda não nasceu de novo, que ainda está debaixo da ira de Deus? A Bíblia diz que só há duas portas: a porta larga e a porta estreita. A porta larga, a Bíblia diz que é a porta da perdição, e a Bíblia diz que muitos vão entrar por ela, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, e as pessoas até hoje continuam ainda dizendo não a Jesus. As pessoas continuam até hoje não abrindo espaço para Jesus, assim como Jesus veio na sua primeira vinda e não havia espaço na hospedaria, e Jesus nasce numa manjedoura entre os animais, porque não havia espaço naquela cidade. Assim é hoje. Quando dizemos não ao Evangelho, não a Jesus, estamos dizendo que no nosso coração não há também espaço para Ele. De que lado você está? Você que está desse lado, você hoje tem a oportunidade, e quem sabe seja a última. Não quero lhe fazer medo, mas posso dizer isso com propriedade, olhando para as Escrituras, para aquilo que já ouvimos nessa noite. Hoje pode ser noite de salvação para você que ainda não entregou a vida a Jesus. Hoje pode ser noite de exortação, de arrependimento para você que está vivendo, que acredita na segunda vinda de Jesus, mas está dizendo ao Senhor: não vem agora não, Senhor, demora um pouquinho mais. Porque, ó Senhor, eu quero um pouquinho da igreja, mas eu quero um pouquinho do mundo. Ó Senhor, eu quero um pouquinho do Senhor, mas eu quero também um pouquinho de mim. Ó Senhor, eu quero ainda tantas coisas aqui, quero realizar tantas outras coisas aqui, e é por isso, meus irmãos, é por isso que muitos hoje, dia do Senhor, não procuram a casa do Senhor. É por isso que muitos hoje, dia do Senhor, em vez de estar na casa do Senhor, não estão, quem sabe estão se embriagando. É por isso, meus amados, que muitos têm dito não, e a Bíblia diz que naquele dia será um dia terrível. Será um dia de juízo, dia de julgamento. Será dia do Senhor lançar aqueles que não entregaram a vida a Ele no lago de choro e de ranger de dentes. Isso é um grande alerta também para os falsos crentes. Isso é um alerta, meus irmãos, para quem não entregou a vida a Jesus. É um alerta para quem entregou a vida a Jesus, para continuar se preparando, continuar perseverando até o fim, continuar se examinando, fugindo do pecado, dizendo não ao pecado. É um alerta também de muita alegria para nós, porque nós que estamos preparados por meio de Cristo e somente em Cristo, pedindo a sua misericórdia, o seu favor, se enchendo de Deus, também é uma alegria para nós, porque Ele virá nos buscar, não para um lugar de tormento, mas para um lugar que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E não deixa de ser um alerta também para aqueles que dizem que são crentes, mas parece que querem viver a vida de crente só dentro da igreja, ou só na sua cidade. Fora da sua cidade eu não sou crente, ou fora da igreja eu não sou crente, só sou crente no meio dos irmãos, ou só se o irmão estiver perto, ou só se o pastor estiver perto.
Quem fazem isso estão se enganando a si mesmo, porque ninguém engana o nosso Senhor. Ele virá julgar, e naquele dia ele vai saber separar. Ele vai saber quem são os justos, quem são os ímpios. Portanto, meus irmãos, oremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nós que já entregamos a vida ao Senhor, que continuemos vigilantes, aguardando. Não há coisa melhor do que aguardar a vida do Senhor. Não há coisa melhor do que estarmos com o Senhor. O melhor não é aqui. Aqui somos peregrinos. Aqui tudo é passageiro. O melhor é se encontrarmos com o nosso Senhor. Não é saudável quando um crente não está desejando a vida do Senhor. Tem crentes que não desejam. Tem crentes que têm medo que o Senhor venha agora. Não, o Senhor não vem agora porque estamos apegados às coisas do mundo. Querem mais um pouco desse mundo. Querem um pouco dos seus desejos carnais. Querem pecar mais um pouco. Paulo disse que era bem melhor estar com o Senhor. Devemos desejar a vida do Senhor. Viver hoje como se o Senhor fosse voltar hoje. Amanhã, se acordarmos, viver amanhã como se Ele fosse voltar amanhã. É assim, meus amados, que estamos aguardando a vida do nosso Senhor. E a Bíblia diz que será salvo os que perseverar até o fim. Não somos salvos pela fé de uma pessoa ou pela fé de outra, mas o Senhor, somos salvos pela nossa fé, o nosso arrependimento e nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Você está pronto para a segunda vida do Senhor? Se Ele voltar hoje, você está pronto? Você vai com Ele?